Shalom, boa tarde. Gente, olha a responsabilidade de pregar uma palavra que está em Êxodo, capítulo 2, versículo 10 de Êxodo, que diz assim: Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho, e lhes chamou Moisés e disse: Por que da água os tirei? Esta palavra quer dizer o seguinte: quando Deus quer fazer, ele usa quem ele quiser, até o faraó, porque o faraó naquela época, até hoje, é a representação do nosso inimigo, do Satanás. Para cuidar de alguém, de um filho que está afastado, ou alguém que tem um chamado, mas que ainda não entendeu o seu propósito aqui na terra, o seu chamado. Por exemplo, quando Deus quer fazer, ele usa Satanás, como foi com Moisés e como foi com Jó. E se você mergulhar nas profecias, você vai ver Deus usar quem ele quer usar. Ele usa o Satanás, ele usa a mula, ele usa quem ele quiser usar, para despertar aquele filho que ainda está caído na beira do caminho, para chamar a atenção daquele que tem chamado, que tem um propósito. Uma coisa a gente pode perceber: aquele que tem chamado para servir no reino de Deus, ele pode passar por todas as provas, por todos os processos, mas Deus sempre vai levantar o discípulo que está caído à beira do caminho. Deus tudo faz do jeito dele e não do nosso jeito. Não é do nosso jeito. Deus trabalha com planos que ele já estabeleceu para cada um dos seus filhos aqui na terra, para cada um daquele que tem chamado. Porque tem pessoas que é ovelha e tem pessoas que ela tem um chamado específico, com os dons a ser despertado, e que Deus usa fórmulas para que a pessoa seja despertada nesse dom. Tem coisa, meus irmãos, que nós só vamos entender depois do processo. Tem coisas, o chamado de Deus na nossa vida, que nós só vamos entender depois que a gente deixa da religiosidade, do leitinho, da papinha, da infantilidade, e que nós passamos a crescer, a mergulhar no escondido e no profundo da palavra de Deus, das escrituras. Porque para você descobrir o teu chamado, o teu propósito, não é perguntando para profeta, para pastor, para fulano, para cicrano, para beltrano. Até pode. Você pode pedir um intercessor para orar junto com você, interceder por você, para você descobrir o seu chamado. Mas a principal fonte de você descobrir o teu chamado é mergulhar na palavra de Deus. É mergulhando nas escrituras. Sabe o livro de Isaías? O livro de Isaías, ele é tão profético que ele me parece uma Bíblia dentro da Bíblia. Dá para vocês entenderem isso? Porque lá, talvez meditando em Israel, Isaías, talvez lá você descobre o teu chamado, o teu propósito. Mas Deus colocou Moisés para ser educado aonde? Você já parou para você pensar isso? Como Deus faz umas coisas assim? Deus colocou Moisés para ser educado no palácio do faraó. Deus usou o faraó para educar Moisés, para depois, porque Moisés já nasceu com chamado, Moisés já nasceu com dons de libertador. Então, olha só a estratégia. Olha só que incrível o chamado de Moisés. Veja isso.
e veja o seu chamado. Aquele que está alinhado com o propósito de Deus. Por onde você passou? Qual a luta que você viveu? Qual o processo que você viveu para você chegar nesse ponto de ser usado por Deus? Como um intercessor, como um profeta, como um pastor, como um apóstolo e como outras pessoas de ministérios em louvor, em evangelista. Como foi que você chegou até aqui? Mas você tem que viver em separação todo dia. O Moisés foi levado para o deserto para ter uma vida separada, para ele entender, enquanto ele estava no deserto, para ele discernir a voz de Deus, para ele aprender a voz de Deus. E Deus colocou ele junto com o quê? Com um religioso. Porque o sogro de Moisés era um religioso, ele não adorava o Deus Altíssimo. Ele adorava os outros deuses. Mas Deus, ele é tão incrível, tão maravilhoso, que ele colocou Moisés para aprender a ouvir a voz de Deus. Limpou os olhos de Moisés no deserto, para que a lente dele, os ouvidos, fosse limpo de todo o quê? De toda a patifaria do Egito. Ele foi educado no Egito, certo? Mas Deus tira as pessoas do Egito, leva para o deserto para ela ser limpa de tudo aquilo que não presta, que foi aprendido no Egito. Hoje somos com nós. Deus tira a gente do mundanismo, das filosofias culturais e mundanas e coloca a gente num processo de cura e libertação. E é aí que o Espírito Santo nos conduz a meditar na palavra, a estar no secreto com Deus, para a gente aprender a ouvir a voz de Deus. Você servir a Deus, você entender o seu processo de aqui na Terra, o teu propósito, você tem que estar disponível. Você tem que disponibilizar a tua vida para você entender o que está acontecendo, para você entender o processo, para você entender a sua passagem pelo deserto, porque tem muitos crentes que não entendem esse processo. Por quê? Porque não medita na palavra de Deus. E acaba se perdendo. E acaba se envolvendo com o sistema religioso. Por quê? Não entende o processo. Não entende quando está passando pelo deserto, não entende que tem que adorar e louvar, que tem que aprender a ser um verdadeiro adorador, para só depois que você passar por todos esses processos, sair de Deus. Deus é quem tira você de trás das malhadas e coloca você para exercer o teu propósito, o teu chamado aqui. Agora, você acha que Deus tem algum filho predileto? Não, meus irmãos, não é Deus que tem filho predileto. É nós que nos colocamos na condição de separado para Deus, de estar disponível, de meditar, de orar, de jejuar, de passar madrugadas em orações, de passar madrugadas no secreto com Deus. Porque se tu só for frequentador de templos nos dias das reuniões e tu sair de lá e querer viver a tua vidinha medíocre, sem mergulhar no escondido, no profundo, você nunca que vai sair das águas. Você nunca que vai sair das águas rasas. Você nunca que você vai sair da comidinha da papinha. Se você quer aprender o mais de Deus, você vai ter que estar disponível. Você vai ter que disponibilizar a tua vida. Agora, os religiosos gostam de acusar o crente genuíno, aquele que é profético, aquele que voa igual águia, aquele que vê de cima para baixo, que tem olhos abertos para o sobrenatural. Os religiosos gostam, né? De dizer que a gente está fora do texto e do contexto. Agora eu pergunto para você, você está mergulhando no profundo? Você está buscando mais de Deus? Você está buscando na presença? Você está mergulhando? Você está na solitude?
Você está no deserto louvando e adorando ou você está no deserto blasfemando, reclamando? Você está deixando a sua boca ser usada como fonte de águas amargas ainda, enquanto você ainda estava no deserto? É porque tem crente que não consegue sair, nem do Egito, muito menos do deserto, né? Ele está sempre querendo retroceder, está sempre com um pezinho lá no Egito e outro pezinho no deserto. Ele não se esforça para estar com os dois pés no reino, para buscar códigos, desvendar, meus irmãos, códigos, senhas e chaves da palavra de Deus. Porque Deus fala, a principal fonte que Deus fala conosco é na palavra. E depois, no secreto, conosco. Agora, se você quer se alimentar de todo o lixo do Egito, se você não seleciona a sua comida física, se você não seleciona a sua comida espiritual, se você fica por aí, perambulando nas redes sociais, procurando mais um, só mais um, só mais um que prega, só mais um que prega, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não for para o secreto perguntar a Deus quem é o crente genuíno, profético, que prega a palavra nos dias de hoje, o que estamos vivendo no dia de hoje, porque o pão que desce do céu, meus irmãos, ele não é esquentado, ele é fresco. Se nós, discípulos, não for para a fila do pão na madrugada, para quando raiar do sol, a gente estiver com a palavra do dia na ponta da agulha para pregar, não é um crente genuíno, você não ouviu de Deus. Se você é um crente que você prepara a palavra, não é o pão fresco. Porque o pão fresco é em oração todo dia, é na fila do pão. Na fila do pão é você estar em conexão, em comunhão com o Espírito Santo, para você receber, porque o crente discípulo, ele é um canal de contato de terra com o céu e de céu com a terra. Agora tem muitos crentes que quando ouvem a gente falar do sobrenatural, eles ficam chocados. Eles ficam sem saber do que estamos falando. Porque nós falamos uma linguagem que os religiosos eles não estão acostumados a ouvir, né? Então, o que acontece? Aí, por final, o que aconteceu com o exército do inimigo? Pereceu, morreu, voltou para o inferno. Por quê? O Egito, o faraó, achou que poderia lutar contra o ungido de Deus. O Moisés é ungido de Deus, né? Então, o mal achou, as trevas achou que poderia lutar contra aquele que com Deus está, aquele que Deus está com ele. Porque o crente discípulo, maior é quem está conosco do que aquele que se levantou das trevas. Então, quando você é um discípulo de Yeshua HaMashiach nessa terra e você disponibiliza a sua vida para obedecer, deixar a lei, apontar os defeitos, as falhas e a iniquidade para que Jesus, a graça, e Yeshua HaMashiach, ele é a graça. É ele que leva você para uma transformação e uma limpeza de dentro para fora. A cura interior, primeiro a sua cura interior e depois exala no seu corpo físico. Mas para exalar no seu corpo físico, a sua alma tem que receber essa cura primeiro. A sua alma tem que estar na plenitude para você mergulhar no profundo e no secreto da palavra de Deus. É essa que faz a diferença, é essa a restauração, é isso que nos une, um só povo, gentil e Israel, porque nós fomos adotados como Israel dos dias de hoje. E quando nós falamos de discípulos judaizantes em um só povo, os religiosos, eles zombam da gente, falam assim, mas agora vocês estão querendo o que? Judaizar? Meus irmãos, Jesus é judeu.
E se você é um verdadeiro adorador e você não entendeu isso ainda, eu acredito que você tem que disponibilizar a sua vida. Ou então, tu tá perdendo seu tempo sentado dentro de um templo religioso sem entender quem você é, sem entender, talvez você seja um Moisés no dia de hoje, conduzindo o povo para atravessar o Mar Vermelho, conduzindo o povo para sair dessa mediocridade, desse sistema. É porque o sistema religioso ele veio para quê? Para confundir a cabeça até dos eleitos de Deus. O sistema religioso tem que voltar para o lugar dele, para o fundo do mar, tem que perecer, como pereceu o exército do faraó. E as pessoas dentro das religiões, elas têm que ser libertas. A mente delas tem que ser trabalhada para que elas ouçam a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, gente, faz toda a diferença na nossa vida do que você ficar procurando ouvir a voz do sistema religioso que vai travar a sua vida, que vai travar a sua mente. Então, essa palavra em Êxodo, que Deus levou Moisés para ser educado e trabalhado. Se você prestar atenção na sua vida, crente, você vai ver o processo que você está passando ou que você já passou e que você não deu sequência. De você mergulhar no profundo e no escondido, você dar sequência e você não parar dentro das religiões. Porque se você parar dentro do sistema religioso, você vai fazer o quê? Você vai ser bombardeada, porque esse é o papel do inimigo. Bombardear aquele que tem chamado, aquele que tem propósito. Ele vai colocar tanta coisa na sua vida que você não vai ter tempo nem para orar, nem para meditar na palavra de Deus, e muito menos para você mergulhar no profundo e no mais de Deus, que é o secreto e o escondido. Presta atenção. Para te abençoar, Deus usa qualquer coisa, até os demônios, se ele achar necessário, ele vai usar para te abençoar. Se você for um filho genuíno na casa do Pai, em obediência, e ser fiel, e ser um crente separado, no tempo de Deus, ele vai usar quem ele quiser para fazer a diferença na tua vida, tá? Como foi também com Jó. Quem Deus usou para que acordasse Jó? Porque Jó era um intercessor adormecido. Se você for na história de Jó também, que eu não quero entrar em detalhe, você vai ver que Jó orava por todos. E Jó não era um orador. Jó era um intercessor. Então Deus despertou a intercessão de Jó como? Usando Satanás. E o Satanás achando que estava detonando, acabando com a vida de Jó. Ai, bobinho, deixa de tu ser tolo. Deus estava te usando, Satanás, para depois restituir em multiplicar, restituir muito mais na vida de Jó. E Jó foi aprimorado na intercessão. Se você vê também no final do capítulo de Jó, né? Então, quando Deus quer, ele usa quem ele quiser. Você está entendendo? E outra coisa, não queira você ficar investigando o que Deus está fazendo. Porque tu só vai entender depois o plano completo. Mas quando você está passando na prova, você tem que fazer o quê? Ser um verdadeiro adorador. E cuidar com o campo de batalha, que é a tua mente, e o que está saindo da tua boca. Porque se você estiver passando pelo deserto e você achar que você é melhor do que o Criador e você começar a reclamar, o que vai acontecer? Você vai andar para trás. Você vai voltar para a mesma prova de onde você passou. Se você não aprender a louvar, a adorar e alinhar os teus sentidos com os sentidos do Espírito Santo, tu não é crente não. Tu não é crente não, tu tá sendo só um religioso e tu não tá entendendo nem o processo da tua vida. Tu tá aí, estacionado dentro do sistema religioso, com a mente travada, achando que Jesus veio aqui para criar alguma religião nessa terra. Não, meus irmãos. Jesus não veio aqui para criar religião.
Jesus veio aqui para nos salvar do sistema religioso maligno. E até hoje, os religiosos não entenderam. Eles preferem a hipocrisia de homens mundanos, satânicos, usado pelo inimigo para enganar pessoas e milhões de pessoas dentro das tuas religiosidades, travados, sem saber quem é, sem saber qual é o teu propósito, sem saber qual é o sentido da tua vida. A sua vida tem um sentido. Agora você precisa ver qual que é o teu sentido. Porque você não é um inútil. Nenhum ser humano aqui nessa terra é um inútil. Você tem um papel a exercer. Só que você precisa saber sair dessa religiosidade que não é de Deus. Deus não criou e não iria criar sistema religioso nenhum. Deus quer que o crente, que a humanidade seja libertada, curada. Jesus, o sangue de Jesus, liberta as pessoas do cativeiro, do inferno. Mas você está disponível para isso? Ou você insiste em ficar lá na lama do sistema religioso maligno, destruindo vidas, destruindo propósitos, travando mente sem você saber quem você é? Meus irmãos, mas é se tu quiser. Porque o homem, Deus não criou o homem para ser um robô. Deus criou o homem para ele fazer boas escolhas. Só que na lei de Deus está escrito: escolha a vida e não a morte. Escolha a luz e não as trevas. Porque se você escolher as trevas, maldito está. Infelizmente, se você não está deixando a lei apontar os seus defeitos, você é um desgraçado. O que é desgraçado? É sem a graça. Você não está debaixo da graça, muito menos debaixo das asas do Altíssimo. Se você é um crente profano, você é o quê? Um desgraçado. A graça não está sobre a sua vida, muito menos o sangue de Jesus. Porque Deus ele é amor. Gente, mas lê a palavra que você vai ver também que é fogo consumidor. Se tu escolher os pecados, infelizmente tu vai estar no fogo consumidor. O fogo que queima o joio. Porque o fogo também passa na vida do trigo, mas quanto mais o fogo desce sobre a vida do trigo, mais purificado ele fica, mais afinado ele fica, ele mergulha cada vez mais no alimento sólido espiritual, para ele entender quem ele é. E aí o discípulo vai sair purificado, verdadeiro israelita em cima dessa terra, um povo enxertado na nação de Israel. Meus irmãos, está na hora de tu deixar ser religioso, porque religioso não é crente não. Eu sinto muito em te dizer, se tu ainda está sendo enganado pelo sistema religioso, pelas filosofias dos nicolaítas, por essa iniquidade que estamos vivendo hoje, nesse dia de hoje, nesse tempo que estamos vivendo hoje, a idolatria dos nicolaítas, tu não é crente não, meu irmão. Eu sinto muito em te dizer, em chocar você, porque o teu coração, o que é? O coração do hipócrita é um cristalzinho. Se nós falarmos do profundo e do escondido, você se quebra, religioso. Porque você não está preparado, você está só no leitinho, você não está nem preparado e muito menos se preparando para sair do sistema. E a palavra de Deus hoje está gritando: acorda, crente. Ai de você, crente, que não tiver firmado na doutrina da palavra de Deus. Ai de você, crente, se você ainda estiver iludido com a doutrina do sistema religioso de homens mundanos. Viu? Shalom, shalom. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Rei da Glória, Yeshua HaMashiach.